Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast Isso é Política, com o professor Sérgio Saturnino. E a gente vai falar, discutir um pouco as situações que acontecem aqui próximos de nós e à distância também, até porque o que chama a atenção nos últimos dias é o Rio de Janeiro. A violência, a confusão, o tráfico de drogas, a ação da polícia, a quantidade de pessoas que foram mortas nesse episódio. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no Isso é Política. Muito bem, pessoal. Estamos aqui, professor Sérgio. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Isso é Política. E o assunto hoje, ele é meio tenso, meio discutível, muito político. Uhum. E claro que tem... E muito doloroso. É a questão da dor. O que está sendo misturado, tudo isso, a gente tem que avaliar de forma separada. Por isso, a gente vai discutir esse assunto no Isso é Política. Pode ser, professor? Falar sobre essa questão do que aconteceu no Rio de Janeiro. Não é diferente do que acontece em outros estados, outras cidades também, só que essa vez chamou a atenção. Uhum. E aí, professor, como é que a gente pode avaliar isso de uma forma de não unir uma situação, unir situações, mas sim falar no geral, entendendo cada caso também. A forma mais perversa de falarmos sobre isso é politizá-la. Colocar política no meio, sobretudo quando nós temos um processo eleitoral a vir aqui, que já está aquecido, né? Então, usar aqueles cadáveres, aqueles corpos, para fazer política, e ali os corpos e os cadáveres são os resultados de tudo, né? É quase a etapa de finalização da operação, é uma das coisas mais difíceis, mais dolorosas para as famílias e mais perversas para a sociedade. Esse é um lado. Então, fazer reuniões entre políticos para usar disso como para acusar o outro é o que a gente não precisa. Não vai resolver o nosso problema, e o nosso problema é grave nesse sentido. Ali, nós sempre se fala que eles vão para uma guerra. É um estado de guerra. Um estado de guerra é um estado de exceção. Não se fala em estado democrático de direito numa condição de guerra. Se o estado é de guerra, obviamente, vai ter muitos resultados indesejáveis. Essa é uma coisa. Mas não justifica os resultados em si. Para todos aqueles que algum dia concordaram, ou ainda concordam, ou mesmo falaram, de que é o consumidor de drogas que alimenta financeiramente o sistema de drogas, e está correto, há de se construir a ideia de que aquela operação que foi feita em São Paulo, para tirar todo o fomento financeiro das operações financeiras do tráfico, dos bandidos, enfim, foi o outro lado dessa mesma história, tirar o financiamento deles, emagrecê-los em dinheiro. Até para o pessoal entender, né, professor? A gente começou falando a questão do Rio de Janeiro, onde houve a troca de tiros, houve mortes, houve aquela questão toda, e do Rio de Janeiro foi uma coisa que não aconteceu nenhum tiro. Foram São ações, Paulo. São Paulo, desculpa. Foram ações feitas pelas polícias. Polícias integradas, Fazenda, Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar de São Paulo, juntaram-se, construíram um plano de investigação a partir das pistas que já tinham e pegaram os grandes dessa história. Aí que está a diferença que eu queria comentar. Se pega ali os chefes dessa, pode-se dizer, quadrilha ou traficantes. Eles e seus bens, né? E ali foi uma ação feita da mesma forma que o Rio de Janeiro, entre aspas, mas foi feita com uma preparação e uma ação, como eu disse, não houve um tiro ali. Isso, mas houve presos, houve pegaram bens, né? Isso, e mexeu com a parte financeira de toda essa situação. E não foi pouca. Né? Esse é um lado. Então, dá para fazer isso? Dá. Esse é o outro lado dessa história de que é o consumidor que paga, que financia o traficante. Né? E é verdade. Só que a gente foram lá no grande, porque é muito difícil pegar o consumidor, eliminar esse processo. Né? Então, é preciso tirar a estrutura, como essas coisas estão organizadas. É preciso ir no pilar do prédio e não na vidraça, para derrubá-lo.
né? Desculpa, então, até porque, assim, existe uma lei que diz que 40 gramas você pode consumir. Não é um consumidor, não é um criminoso. Ele consome. Mas não explica de onde ele compra isso aí. É o porte, né, que você está falando. Agora, quando você pega alguém comprando qualquer quantidade, no ato da compra, aí você tem o tráfico. Sim. Ali os dois estão presos. Não, mas se você, no seu bolso, tem até 40, passa, tranquilo. Mas não comprou de forma legal também. Mas aí teria que um processo de investigação. Sim, mas digo assim, nessas questões, isso que é a questão que aí vem para o lado político da coisa, que é isso aí. Não, tu pode consumir 40 gramas. O fato é que é muito difícil você combater nesse ponto. Sim. Muito difícil. É preciso combater em outros pontos. Porém, esse é um ponto de vista de Estado. Uhum. Existe o ponto de vista do morador. A pessoa que nasce, cresce lá. Nesses grupos, nessas favelas, nesses territórios. E ele não tem os valores de status na escola, não tem os valores de status na igreja. Ele não tem esses mesmos valores que nós podemos consumir, né, em outros ambientes. E na grande maioria são pessoas trabalhadoras que estão saindo dali para trabalhar e retornam para aquele local por necessidade também. Isso, ou porque nasceram ali, por várias razões, mas enfim, ele teria o direito de ir e vir, mas não tem. Sim. Porque ali aquele território dos traficantes é um território de um outro estado, é o estado deles. As regras de punição são deles, as regras de consumo são deles, de abrir ou não o mercado é deles, enfim. Ali funciona de uma outra maneira. Ali não é um Estado democrático de direito. Ali é uma imposição, ali é uma ditadura, por assim dizer. Mas é uma ditadura muito severa, medieval. Sim. Né? Que você vai pagar com a vida. Ou com a tortura, ou com um pesado... No tempo dos reis que dizia pune. Isso, ou decapita, ou enforca, os modelos são diferentes, mas os princípios são os mesmos. O que acontecia na Idade Média, o enforcamento, a decapitação, acontece hoje de outra maneira, né? Mas já estamos nesse período da Idade Média, quando isso ocorre. E que às vezes ocorre, porque o traficante diz assim, vai lá e bota no forno. Isso. Vai lá e corta a cabeça. Exatamente, é o rei mandando. Esse é um lado dessa história. Então, essas pessoas quase que inevitavelmente estão envolvidas nesse ambiente e vão consumir esses valores. Que seria a normalidade para eles, entre aspas. Não vamos politizar, não estamos dizendo que está certo ou está errado. Estamos fazendo uma interpretação daquele ambiente, dos comportamentos naquele ambiente, das referências de valor para o comportamento naquele ambiente. Pois bem, essas pessoas acabam integrando essas estruturas do tráfico, né? Ou do terrorismo, propriamente dito, e tentam buscar valores de status. Então, que tipo de arma ele carrega, qual é a proximidade que ele tem dos líderes, né? Capacidade que ele tem de comandar outros. Portanto, se eu mando, se eu obedeço. Exatamente. Quando eu mando ou quando eu obedeço, enfim, essas coisas assim. Então, ali ele fica meio que poderoso, digamos, nas estruturas do próprio poder. E ele vai se vigorar ali, ele vai criar vigor nisso e vai se organizar, enfim. E ali essas coisas começam a perpetuar naquela comunidade. E não é fácil você combater uma estrutura dessa. Por outro lado, as pessoas que não gostariam que isso acontecesse estão morando lá. Essas pessoas que vivem nessa condição e as rejeitam essas condições, vivem sob temor o tempo todo. Né? Elas são acuadas. Quando há tiros, por exemplo, eles se jogam no chão. Nós não temos por hábito, onde moramos, nos jogar no chão de vez em quando na nossa casa. Né? A não ser para brincar com os filhos, com as crianças, mas fora disso, não. Né? Lá eles fazem isso. Portanto, para quem olha de fora, né, antes de apontar o dedo, é bom interpretar o fato, né, para compreendermos esses valores todos. Não quer dizer que lá como cá são todos inocentes, que lá como cá são todos vítimas. Em geral, as pessoas também têm lá suas opções. E a grande maioria lá são vítimas. Eu não trataria exatamente assim, como são vítimas, porque todos nós o seremos então. O mundo não é um mundo perfeito onde moramos, onde vivemos. As regras não são exatamente aquelas. Muda a escala de violência, de agressividade.
Mas há dissimulações, há mentiras, há tentativa de ter vantagem nas coisas. Aquele que recebe o troco a mais e não devolve e acha que aquilo é uma vantagem, que são questões morais. Há aquele que acha que a violência, o grito, submete o outro. Né? Aquele que trata você bem aqui, quando você sai, vai falar. Ou seja, nós somos vítimas de um monte de coisas. Que estaciona a vaga errada. Usa vagas inadequadas, de idosos, de motociclistas, ou ao contrário, de pessoas com um certo nível de deficiência. Enfim, cada um, nós temos vários problemas a serem tratados de ordem diferente. Só que há um limite entre o que é Estado democrático de direito, ou a busca disso, e o limite do Estado de exceção. Que ultimamente é uma palavra tão forte usada assim de qualquer forma, né? O direito, essa questão O Estado existe. A democracia é sempre a se construir. A nossa é muito deficiente. Ela ainda não perdeu o cordão umbilical, ainda não amadureceu. E de direito, nós precisamos rever essa situação, porque a gente não sabe exatamente qual é o porte do direito para nos defender. Né? Nós temos várias estruturas, temos debatido isso. A nossa Constituição foi feita de um formato e é regida por outro. Nós temos emendas... falamos do outro programa, né? Criado para ser parlamentarismo e é um presidencialismo que acontece de uma forma numa combinação confusa. Já tentou-se esse semipresidencialismo, semiparlamentarismo, que é uma forma de dizer que não é. Né? A gente diz a pós-modernidade. Né? É uma forma de dizer que a gente não entende exatamente o que está funcionando, é qualquer outra coisa que não seja aquilo, é depois da modernidade. A gente vai indo e aprende no caminho. Não sabe interpretar muito bem, né? Porque ficou difuso, ficou diferente, enfim. E a gente está se equipando com conceitos, com estudos para tentar entender essa sociedade. Pois bem, nós temos essa confusão toda para resolver. E nisso, nós temos esses problemas que ocorrem. Do lado da polícia... E aí não é um parênteses, é um argumento mais robusto. Os policiais, eles são instrumentos das decisões tomadas. E quando ele vai para um grupo desses, em estado de exceção, diga-se de passagem, porque quando o seu comandante diz, você vai para a guerra, então ele sabe que ele vai para um estado de exceção. Para cada tiro que ele receber, ele vai dar 2. Ele vai se defender. E é a forma dele poder se defender pela incumbência que lhe deram. E ele não pode sair dali. Nem da incumbência, nem da condição de estar ali. E ele vai reagir àquilo. Como é um estado de exceção, nós estamos quase numa faixa de Gaza. Estamos em estado de guerra. Se não pior do que Gaza, porque Gaza é uma coisa que acontece, sabe-se quem é quem naquele jogo, só é pior porque é longe. Quando é próximo da gente, para nós é pior. Né? Uhum. Para quem mora perto de Gaza, lá é o péssimo, é o pior dos mundos. Para nós, esse é o pior dos mundos. Porque nós só podemos nos sentir. A dor quem sente somos nós. E aí, quanto mais próxima essa dor tem a sua evidência de motivos, ocorreu aqui, um familiar seu doente, ou qualquer coisa assim, dói em você por causa dessa proximidade. Uhum. É a proximidade que lhe faz essa oferta de sentir essas coisas, mas é a sua condição de aprendizado, da sua trajetória social, que lhe faz a oferta de você amadurecer com isso. Né? E até nessa questão, professora, a questão da proximidade, né? Porque a gente está acompanhando à distância, longe daqui aconteceu tudo isso, que são informações que recebemos ou da imprensa, ou de pessoas que estão lá, aí os influencers, a própria pessoa que filma, e aí tu tem um conhecido lá, e aí como é que foi? Tá, mas aqui está chegando uma outra informação. Uhum. Tem tudo isso também, né? Porque o convívio com a dor, o convívio com o problema, dá uma condição diferente para aquele que está fora apontando o dedo. Mais ou menos as condições da internet. O cara faz um monte de coisa, fala um monte de coisa, assim, porque ele está distante. E aí acha que pode falar qualquer coisa, porque ele pensa. É o privado e o coletivo, essa diferença, né? Que estávamos falando certa vez. Quando a pessoa pega e estaciona no local errado da rua e diz, mas eu preciso algo, ele está transformando o privado dele na potência para aquele uso coletivo. Quando deveria pegar a potência coletiva para inibir o seu privado, as suas preferências pessoais. Uhum.
Ele não pode. Chegue atrasado no trabalho, mas procure um local adequado para estacionar. E que aprenda e amadureça com isso. Saia 10 minutos antes, no próximo dia. Sim. Não lute contra si, não considere que o mundo vai se converter às suas vontades. Não vai. Você vai errar 2 vezes. Vai chegar atrasado, seu carro vai ser multado usando o lugar que não deveria ser seu. Porque é coletivo, é uma regra coletiva, Sim. não pessoal. Os seus motivos pessoais não justificam esse caso. Estão separados nesse momento. Pois Até bem, porque a função é trabalhar no coletivo. o por essa resultado do seu parte. trabalho vai ser sempre coletivo, produção de riqueza. Né? Embora o benefício pode ser até privativo, mas o resultado dele vai ser para todos. Se você faz automóveis, alguém vai usar, é preciso construir vias, as vias têm que ter infraestrutura, aquelas vias vão ter comércio, ou seja, ora, isso é porque existe o carro, digamos assim, Sim. né? Então, há um conjunto de decorrências daquilo. Mas você não pode transformar a sua casa no mundo de todos. Tanto que nem é todo mundo que pode entrar na sua casa. É você que seleciona, Sim. porque lá é um lugar privado. Mas na rua, não. Na rua todo mundo pode andar. Porque ali é um mundo coletivo, não é Portão privado. afora. Se alguém botar um local, ocupar um lugar privado como o seu, você logo denuncia. Porque ali você justifica de outra maneira, aqui é coletivo. O fato é que no Rio de Janeiro, esses grupos que estão lá, eles transformam aquilo tudo em sistema privado, em exceção. Há muitas formas de você ter que lutar contra isso. Uma, proteger as pessoas que moram lá. Para isso, as polícias têm que entrar, têm que fazer a permanência. O que não dá, e já vimos isso no nosso histórico, é entrar, fazer esse tipo de operação e sair. Porque as pessoas ficam na mesma vulnerabilidade ou talvez maior. Maior porque... Isso já aconteceu várias vezes. Não foi a primeira vez que corpos foram colocados na rua. Sim. Né? Várias vezes isso aconteceu de tempos em tempos e, de repente, se sai. Uma maneira, tinha a polícia pacificadora, aqueles... Sim, as bases dentro da própria... que era a ideia de permanência. Sim. O princípio lá era a permanência. Para proteger. Estamos aqui. Estamos aqui o tempo todo. Né? Como a gente precisa, a gente recomenda, a gente quer, a gente deseja, a gente reclama que a polícia tem que ter passar mais vezes na minha rua. A gente quer a presença para se sentir protegido. Né? As polícias têm que fazer mais rondas. Os carros têm que passar aqui mais vezes. A polícia pacificadora, que é esse sentido da presença, fez isso. Essas operações são ruins no sentido de que da ausência do dia seguinte, que todos ficam muito vulneráveis. E no caso, mesmo que você prenda ou mesmo mate essas pessoas, logo serão substituídas. Diferente dos seus grandes líderes, quando foram presos, no caso de São Paulo, lá, né? Foram presos, eles não são rapidamente substituídos. Né? É provável que serão, mas precisarão recompor-se financeiramente, do ponto de vista da autoproteção, como é que eles podem burlar as regras, as leis, fugir disso ou daquilo. Sabem que agora as pessoas estão olhando para aquilo, vão fazer de outra maneira, ou seja, vão ter que fazer outra operação. No caso que aconteceu no Rio de Janeiro recente, não. Já está substituído. E até porque vem à tona de novo quando acontecem esses fatos, professor, dos grandes líderes que estão lá há 20, 25 anos presos, que a pena é 100 e poucos anos e tal, e continuam lá dentro operando. Sim, sim, até porque eles têm mensageiros, né? Pessoas que vão falar com eles de vez em quando, que levam suas ordens. Um rei não precisa estar em todo lugar o tempo todo, ele precisa ter quem leve as ordens que reinam aquilo, né? Que façam a operação toda daquele reinado. Então não é a presença física, mas é a presença da força Sim. pelas ordens que se dá. E esses reis também, suas casas não são iguais, né? Eles têm seus palácios, né? Seus castelos, que no caso desses territórios no Rio de Janeiro, são casas com piscina, são denunciados como tais. Sim. Tem piscina, tem segurança, tem negócio lá para você fazer treinos, exercícios físicos, academia pessoal. Você tem, sei lá, de repente tem até um heliponto lá para ele. E não é aquela casa de um quarto que moram 5, 6 pessoas dentro do mesmo local também, por vezes, né? A diferença do status da unidade habitacional já mostra o status de poder também dessas pessoas. Então, todas essas conversões estão lá. O que nós precisamos é algo muito mais bem estruturado para proteger as pessoas.
contra esse terrorismo, esse banditismo, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, né? E essas coisas todas que ocorrem lá. E não é somente isso. Isso é importante. Essas operações também dão seu recado. Dizem que ali acontecem coisas que precisam ser como um combate de guerra. Mas só isso não é suficiente. E se não for suficiente, ela pode parecer até irresponsável por causa do dia seguinte. Ela precisa de uma operação conjunta. E nós precisamos aprender a fazer isso que ainda não conseguimos fazer, né? Então é preciso combinar entre todos os elementos que têm por responsabilidade funcional produzir segurança, combinar entre eles tudo isso. E não é fazendo reuniões entre políticos, ou fazendo um combate entre políticos, porque ele está errado, porque ele gosta do bandido, porque ele gosta... Não é isso que vai resolver a vida. Isso só vai botar mais um acusado na plateia. Mas isso é só um festim. Isso é só um festival eleitoral. E, professor, nessa questão agora também, o senhor estava falando na questão da segurança, mas a gente está pensando lá, Rio de Janeiro, São Paulo. Mas se olhar para o lado, aqui a nossa região, claro que não tem esse crescimento. Quer dizer, não tem entre aspas, né? Porque o tráfico está aqui também. Esses grandes grupos também. As grandes grupos de traficantes que dizem, não, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, eles não estão mais lá. Lé do engano, porque eles estão por aqui também. E esse momento não seria de, enquanto não está tão grande, organizado quanto o Rio e São Paulo, essa ação que o senhor falou, essa reunião das forças de segurança, diz assim, não, a gente vai no bairro tal, e começa a ter o contato, conversar, porque a gente tem isso aqui também. Certo, mas a diferença grande é que não existe um território constituído e exclusivo para isso. Não tem aquele país. Esse estado de exceção. Aqui as coisas ocorrem, só que ocorrem de maneira difusa nos mais variados locais. Se consome drogas nas ruas, mas se consome drogas em apartamentos luxuosos. Sim. Né? Não há essa diferença. A diferença é o nível de proteção que cada um se dá e as formas segundo a qual ele age em relação a isso. Mas não há um território do terrorismo, do traficante. Não existe ainda isso. Nós vimos isso, a marca, né? O símbolo do que você está argumentando. As pessoas vêm comprar apartamentos aqui, houve denúncias disso e tal. Em outros, em desvio de dinheiro público, em tese, queriam comprar apartamentos em Balneário Camboriú com esse dinheiro. Então, você tem unidades habitacionais ou uma forma de você converter um certo dinheiro em um bem para fugir de certas circunstâncias legais. Mas você não tem um território, você não tem uma favela, você não tem um ambiente dos terroristas. Aqui ainda é muito difuso. E isso nos dá certa segurança. Até uma questão, professor, aí sendo um pouquinho do lado sociológico que está falando, mas assim, a questão da informação e tal, alguns que foram presos aqui dizem, mas tu é lá do Rio e São Paulo, está fazendo o que aqui? Não, porque aqui estou com a minha família e aqui tem segurança. Aqui é difuso. Então, assim, ele está fazendo, vamos pôr entre aspas, a empresa dele é lá e ele atua aqui. Isso. Ele vai de vez em quando lá, resolver os problemas da empresa dele, e volta para cá e a família fica aqui. Porque eles dizem, ou vive num barco. Aqui nós temos segurança aqui. Isso. Aqui a gente tem a difusão, né? Aqui eu não sou procurado todo dia. Aqui eu posso até ir ao mercado fazer isso, aquilo, outro, porque as pessoas não me conhecem. Então a minha imagem é difusa. Eu sou uma espécie de não autoridade. Sou uma pessoa normal. Pode ser entre aspas, normal. Normal. Eu sou um morador... Do cotidiano. Do cotidiano. Enquanto lá ele não é. Se ele sair na rua, ele pode ser identificado, ele já sai com proteção e um monte de coisa. Então, isso, claro, há um certo... as pessoas, alguns vão migrar para cá justamente por causa disso. Vez ou outra, a nossa polícia militar, a nossa polícia civil, que investigam também esses casos, vão lá e dão uma olhada nisso. Polícia Federal que vem e Federal, leva carros importados até... Isso, você compra um apartamento de 30 milhões... vai despertar curiosidade. Muitas dessas seguranças... Como chegou esse valor? Como está pagando esse negócio? A Receita Federal diz o quê? Né? A Fazenda do Estado diz o quê sobre isso? Como começar a tirar isso para ver
a legalidade, a justeza disso tudo. Mas o nosso problema maior é esse, de a gente conseguir juntar essas coisas de forma interpretada do ponto de vista sociológico, dos estudos científicos de segurança pública, dos estudos do comportamento humano, para, juntando todas essas partes, conseguirmos produzir senso de segurança. Porque só assim a gente vai afastar o estado de guerra, né? A condição de guerra, o ambiente dos tiros. É muito difícil, para quando já está instalado, você fazer isso, porque, de fato, você tem que retomar o território. E não é um cumprimento de mão que você vai fazer um acordo para retomar o território no Rio de Janeiro. Oferecer flores, né? Estamos aqui para... Olha, vamos tomar um café e decidir isso? Não vai funcionar. Vamos parar com assim. isso, porque é isso. Agora, lá o limite é outro dessas coisas. Só que existem pessoas que não querem ter nada a ver com essa história, mas que estão nessa história, como você mesmo falou, às vezes por condições não desejáveis, estão lá, nas linhas dos tiros, né? No chamado balas perdidas, que acham pessoas inocentes e as matam, né? Em virtude disso, nós precisamos também proteger essas pessoas. Então, não dá para sair atirando, entrando em qualquer casa, fazendo qualquer coisa, né? É preciso um conjunto de informações muito bem organizadas, detalhadas, estudadas, para que consigamos combater em todas as linhas. Na descida de algum lugar, numa estrada qualquer, ou nas fronteiras da economia internacionalizada, global. Porque muita coisa sai, digamos, por containers, né? Então, é preciso a gente controlar bem isso, todo esse processo, para termos bons resultados. Mas você pode pensar, claro que bonita essa fala, mas é o caminho que a gente possa produzir segurança. A guerra não produz segurança. Ninguém em estado de guerra se acha protegido. Exato o contrário, se acha vulnerável. E todas aquelas pessoas que estão lá e ao redor de lá estão vulneráveis e sabem disso e sentem isso. É contra isso que precisamos agir. O estado de guerra, ele pode até parecer inevitável. Ele pode até se justificar em alguns momentos, naquelas condições. Mas é preciso um nível de inteligência e compreensão disso, e muito pouco de política e de eleição para falar sobre segurança pública. Talvez os últimos que devessem falar sobre isso fossem exatamente os governantes. Sim. Eles deviam responder a questões que especialistas, que a própria polícia, que pessoas envolvidas mais nisso, possam criar um certo estatuto para a segurança pública. Em cima disso, professor, uma questão simples, assim, vou dizer simples porque a gente traz para cá de novo, né? Seja uma alteração no trânsito, seja uma alteração numa via, seja uma alteração de acesso ou uma entrada em um hospital, que a gente vai e conversa com as pessoas que estão ali agindo naquilo, e eles dizem assim, tá, mas ninguém vai conversar com a gente que está todos os dias aqui. Eles tomam uma atitude da cabeça deles ou através de estudos deles que não frequentam esse local. Vamos usar um exemplo simples. Um agente de trânsito, um guarda municipal ou um policial militar da rua. Como é que está a questão da segurança aí onde tu está atuando? Eles vão olhar no macro e aí vem assim, não, eu vou decidir por isso porque vai me dar ibope, vai me dar voto, É isso essa questão que o senhor falou agora, assim, não tem que ir lá um governador, um presidente, um ministro falar sobre isso. Tem que pegar quem está naquele local. Ou os estudiosos. Tem gente que se dedica a vida inteira para estudar essas questões de segurança pública. Mas essas pessoas vão até lá ver, ou pegam pessoas que estão lá e ouvem. E ouvem o tempo todo. Que é o estudo. Isso, é o estudo. Agora, assim... analisam as leis, interpretam as leis, os efeitos dessas leis. Elas conversam com muita gente que toma decisões para ver que tipo de parâmetros as pessoas estão utilizando, potenciais problemas que podem gerar. Esses estudiosos envolvem sua vida nisso, dia e noite. Eles talvez não consigam falar de outra coisa senão daquele tema que eles pesquisam o tempo inteiro. Mas, quando você transforma isso em âmbito político e de escorregadio federal, eleitoral, você começa a conturbar, dar mais problema. Porque você está falando de algo
que aquela não é a solução, não é o caminho. E isso a gente precisa ficar atento. Porque esse é outro tipo de terrorismo, esse é outro tipo de violência, esse é outro tipo de guerra, a eleitoral. Que neste momento tem que estar afastado também. Que infelizmente a gente observa que não está. Justo o contrário. Cada vez mais Querem próximo. ser os protagonistas de potenciais brigas entre pré-candidatos, ou briga entre o que se chama ideologias, esquerda-direita, né? Mas o que, do ponto de vista da ciência política ou da sociologia, não é ideologia, é outra coisa. No outro programa sobre isso. Né, usam disso tudo para se fortalecer do ponto de vista eleitoral e político. E pensando em si. E não para proteger as pessoas. Pensando em si. É o cara que estacionou no local inadequado porque está atrasado para o seu trabalho. Ele, quando ele transforma aquilo no benefício próprio, algo coletivo para si, portanto, algo coletivo para a forma privada, quando ele faz isso, ele prejudica a todos. É exatamente isso que está acontecendo agora quando você transforma essas questões em política e em eleição. E até o senhor falou em Gaza, a gente pode falar Rússia e Ucrânia. Esses são os que estão em voga agora, mas quantos países lá da Europa, da região ali da Ásia, coisas estão em conflito? Da África também. Da África, muitos e muitos. A África é tão menos divulgada, mas é onde há ação que a gente observa. América Latina, México. Então, assim, uma coisa que... o presidente vai falar, o governador vai falar. E é uma questão que ninguém diz assim, não, vamos fazer o que o pessoal que está lá dentro quer falar, mas ele quer falar, mas ele quer ação. E não ação política, ele quer ação real. Isso. Que é o que o senhor falou assim, e que foi discutido assim, eu achei lindo e maravilhoso na imprensa. Não, e o dia seguinte como vai ser? Aí estão lá filmando. Hoje não tem mais ninguém lá. Não. Aquelas pessoas continuam mais vulneráveis. Porque quem que atua lá inicialmente, ela vai meter mais pressão, porque ela perdeu a área, perdeu pessoas, perdeu... e não só elas. As famílias dos policiais passarão a ser esquecidas. Sim. Foi feita aquela homenagem bonita, mas e agora? E com todo o direito, com todo o dever de sê-lo. Sim. Mas aquelas famílias vão ficar naquela zona, vão perder, só elas vão perder aquelas pessoas. Porque para todos os outros homenageamos policiais. A gente não sabe a história dele, a trajetória, se ele gostava de cerveja ou de vinho, se ele tomava café ou não, se ele tinha algum problema de saúde, que ele não sabe da vida deles. Se a primeira coisa do dia era brincar com o filho. A gente sabe da morte deles. E que teve um dia. E depois, para nós, como não temos a convivência, a proximidade da dor, ela não é nossa. Aquela dor não é nossa. Tirando um pouco isso dessa questão da violência, professor, a gente, assim, agora me veio aquela questão uma família e tal, que é que nem eu, avaliação assim, é que nem o finados. Vai todo mundo limpar o túmulo do falecido, porque é finados, o resto do ano nem passa. Mas tem uma questão simbólica importante aí, né? Porque tem a ver conosco, a nossa finitude. A gente falou lá no começo sobre a religião. Isso, exatamente. Quando a gente vai fazer essas homenagens aos dias dos mortos, tem a ideia que nós morreremos, então a gente limpa para nós também. A gente quer preservar esse tipo de coisa, como se as próximas gerações pudessem fazer aquilo. Eu estou dando um exemplo. E eu vou morrer. Então, eu preciso que o cultivo da minha memória. Então, tem essa parte nessa história. E a outra parte de dizer para os outros como eu sou organizado, como eu faço as coisas, como eu penso nisso. Mas todo mundo faz ao mesmo tempo. É fato que no dia a dia nós temos tantas coisas, assumimos tantas tarefas, que talvez a última coisa que a gente pense é no cemitério, né? Ou, quando a gente fala dos nossos mortos, a gente fala com a nossa boa memória deles, ou com uma escala de sofrimento da ausência que eles nos fazem. Mas no cemitério a gente não vai pensar em geral. A gente não vai cultivar a morte no túmulo, a gente vai cultivar a memória em termos de trajetória, mesmo com sofrimentos. Então, é isso. Então, ir no dia 2 tem um ato simbólico muito importante. É como ir à missa, de vez em quando, que é um ato simbólico importante, né? Mas você não quer dizer que, saindo da missa, você vai esquecer
de Deus, das suas crenças, dos seus valores, da moral religiosa, da ética. E que nesse ponto, independente de religião, cada um tem sua religião, Claro. tem sua... Mas ali também existe uma política. Sim, mas entre você e seu vizinho existe uma política da boa vizinhança. No trânsito existe a política das regras, que todo mundo precisa cumprir as mesmas regras. Mas, digo assim, voltando à questão da política, vai lá e prega, e fala. Aí sai, é que nem o político, vai lá e faz aquela coisa toda, saiu daquela portinha, já não é mais. Que a gente vê assim, pô, os políticos estão brigando, estão discutindo. Desligou a luz, eles estão lá tomando um cafezinho, dando risada junto de novo. Muitas das vezes é isso se justifica pelo fato de que a política é sempre uma negociação, que ela nunca está no mesmo lugar, que como nuvens, como pássaros. Isso enfim. É política. Isso é política, é da nossa política, essa é da nossa tradição da cultura política, do jeitinho das coisas. Só que nós temos muita dissimulação. Nós temos muito palanque e pouco andar na rua. Nós temos muitos discursos e pouca efetividade de ação prática, de resolver as coisas. Mas ano que vem tá aí, vai estar todo mundo na rua. O problema é esse, que eleição após eleição a gente reclama das mesmas coisas. E das pessoas que estão naqueles mesmos postos, embora pessoas diferentes. Algumas eternas que estão lá há muito tempo. Exato, mas o fato é que nós, enquanto eleitores, nós não somos cidadãos, mas também não nos fizemos como tal. Que nós falamos no programa anterior justamente sobre isso. A gente é alguém perto da eleição e na eleição. E depois a gente joga para o eleito a função, mas deixamos ser... Materialmente, você é dono do seu voto. E que quando você vota, você deixa de ser dono, porque ele já foi dado. Né? Você doou. Eu dei o voto para alguém. Né? Você transferiu aquele poder para uns outros lá. E então você fica na condição de ausência de poder. Você não é mais eleitor porque já votou. De assistente, estou assistindo agora. Quem ganhou a eleição? Então você como eleitor, acabou. Você começa agora a ser o trabalhador, o pai de casa, o pai da família, você começa a ser o provedor, você começa a ser tudo que do cotidiano que lhe é exigido. Voltamos à realidade. Menos eleitor. Ali de certo tempo voltamos a ser eleitores. E aí todo mundo quer conversar com você, quer te ouvir, que diz que vai fazer valer a sua voz até a segunda-feira. Até domingo à noite. Domingo à noite. Do dia da eleição. E professor, nessa questão que a gente estava comentando, né, Rio de Janeiro, São Paulo, o Brasil em si todo, a gente também não pode desacreditar. Não. Isso a gente não pode fazer. Mas sim, para a gente encerrar o Isso é Política, como é que a gente pode tomar uma atitude? Porque ir lá e dizer para o traficante que não pode, ir lá e dizer para a polícia que está errado, vai lá. Qual a nossa ação a partir de agora para... Vamos botar a cobrar isso, né? Nós temos direito de cobrar. Sim, nós pagamos impostos, sim. Nós pagamos dinheiro que paga o salário e as fortunas de muita gente aí. E não ganhamos um terço, um pouquinho, 10%, sei lá quanto, do que... Uma beiradinha, como uma se beiradinha, uma um beiço de pulga, né? Do que essas pessoas também arrecadam. Mas, enfim, essa é uma outra discussão. O que nós podemos fazer é justamente fazer o que estamos fazendo agora. Conversar com os outros sobre essas coisas. Mas é preciso saber em que cadeira você está sentado para falar o que tem que falar. Se você está sentado na cadeira de representar um político, um pré-candidato, uma posição ideológica, é uma coisa. Você provavelmente vai indicar os problemas dos outros, vai acusar os outros. Se você vai interpretar, você está noutra cadeira, olhando de outro lugar, noutra posição, tentando entender aquilo sem fazer juízo de valor. Portanto, não vai haver acusações propriamente dito, mas um aprendizado. Porque quem acusa não aprende. Tem a verdade. Né? Quem aprende faz perguntas. Dificilmente vai dar grandes respostas. E é isso, é a dúvida que injeta conhecimento, sabedoria, não a certeza. A verdade emburrece. A pergunta enaltece.
Então, o que nós podemos fazer é isso, conversar sobre isso, ouvir os programas da rádio, nos posicionarmos frente a isso. Mas se você está se posicionando como defensor de um candidato ou de um gestor público, tome cuidado, né? Porque você está assumindo a posição que ele gostaria que fosse, e não a sua. Você não está assumindo a sua posição de como gostaria que o mundo fosse. E aí que nós temos que, digamos, alterar um pouco a nossa cultura política. Porque nós aqui do outro lado da rua, aqui no chão, trabalhando todo dia, o que a gente faz em geral é posicionarmos-nos em termos dos eleitos. Se concorda ou discorda, se é oposição à situação. Precisamos nos posicionar em frente ao mundo que vivemos. E depois pedir dos eleitos as nossas demandas sobre o mundo que vivemos. Não defendê-los antecipadamente porque o outro é ruim. Essa nunca é uma boa escolha. Que assunto importante para o próximo programa, professor? Pois Essa é. questão assim, que a gente está chegando não tão próximo, porque falta um pouco menos de um ano, mas quase um ano para a eleição, mas esse eu acho que é o momento de começar a pensar em escolher, ou pelo menos escolher tentar... o seu posicionamento, não um candidato. Isso. Não, dizer assim, o candidato vem depois. Né? E saber de uma coisa, o seu voto é uma questão coletiva, é um resultado coletivo. É como você estacionar o seu carro numa rua. O carro é seu, mas a rua não. O seu voto é seu, mas o resultado dele não. Não é mais seu. Você o coloca para todo mundo. Então, eu costumo dizer nas palestras, em alguns cursos, que quando você, nos dias que você for votar, ou está procurando decidir o seu voto, caminhe e olhe para escolas, unidades de atendimento de saúde, a rua, o ambiente, o meio ambiente, questões sanitárias. Depois de tudo isso, decida seu voto. Não decida seu voto porque você odeia alguém. Porque o que você vai entregar para todos os outros, depois do seu voto colocado, é o ódio a alguém. E não a preferência de um mundo, uma demanda para um mundo melhor. Próximo programa, então? Vamos lá. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa. Obrigado, professor, mais uma vez pela sua participação aqui no Isso é Política. Eu que lhe agradeço. E aí a gente volta aí a próxima vez aí falando então já nesse clima de eleições e procurar também ajudar o pessoal a entender, porque é aquela coisa, não quero saber de política, não quero... Essa é uma atitude política. Mas é uma política que também é uma atitude empobrece política. a questão. Enriquece alguém. Do outro lado, enriquece em termos políticos. Você não votar fazer com que as decisões sejam tomadas de alguma maneira. Mas se você não votar de forma crítica, talvez a sua posição sobre o mundo valha a pena. Então vamos discutir sobre essa política. Perfeito. Certo, voltamos então no próximo programa com o professor Sérgio Saturnino falando sobre essa questão política. E isso é política. Isso é política. Obrigado, professor.